Graça e paz a todos. Nós vamos fazer aqui uma análise, tá? Continuando nossas análises aí. Desta vez, mais uma parte aí da reunião anual, ok? Vamos lá. Cento e 137 da Sociedade Torre de Vigia. Nós temos a Bíblia aqui, tá? Precisamos A recorrer a reunião ela. anual número 137 da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia aconteceu no dia 2 de outubro de 2021. Ficamos muito felizes de estarmos todos juntos, pessoalmente, no auditório de Warwick para essa reunião. Os membros da família de Betel assistiram a um excelente programa com discursos animadores, relatórios incríveis e vídeos. Agora estamos muito contentes de compartilhar o programa inteiro com vocês, aqui no JW Broadcast. O corpo governante me designou para ser o presidente da reunião anual e também o âncora no programa mensal dos meses de janeiro e fevereiro. Este mês, vamos assistir à primeira parte da reunião e no próximo mês, a segunda parte da reunião anual. Então, esperamos que gostem da primeira parte da reunião anual de 2021. Você sabe que horas são? A maioria de nós passa o dia pensando nas horas. Temos horário para trabalhar, horário para ir para a escola, para comer, horário para as nossas reuniões congregacionais e até um horário para estarmos com os nossos queridos amigos. Como grande cronometrista, Jeová nos lembra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que para tudo há um tempo determinado. É por isso que Jeová deixou registrado na Bíblia o tempo determinado para vários acontecimentos. Por exemplo, em Levítico capítulo 26, versículo 4, Jeová prometeu aos israelitas obedientes que eles seriam abençoados porque Jeová daria chuvas no tempo devido. A maioria de nós nem ia perceber esse detalhe. Mas se você já morou próximo de uma plantação ou já teve sua própria plantação, você sabe que uma chuva no tempo devido produz uma enorme colheita. Mas a chuva na hora errada pode destruir completamente a mesma colheita. Até mesmo as nossas palavras podem ser ditas na hora certa. Em Provérbios 15, 23 diz: como é boa uma palavra no tempo certo. Muito bem, até aí tá muito bom o que ele está falando, né? Concordo plenamente com o que ele falou até agora. Vamos lá. Então é muito importante acertar o tempo de todas as coisas. Pense nas profecias. Elas sempre se cumprem no momento exato que estava programado. Jesus foi batizado exatamente no momento que as profecias diziam que ele ia aparecer. E Jesus também começou a reinar na hora certa, em 1914. Começou, né? Aí já tá tudo errado, tá, gente? Jesus, ele apareceria no momento certo. De acordo com o cronograma, né, que nós pegamos bíblico e da história, a história mesmo, tá? Não é a história que a Testemunha de Jeová inventa, é história mesmo. Você vai ver que Jesus Cristo apareceria no ano 27, por aí, né? Os adventistas estão certos com relação a isso. De acordo com a datação, né, da história, não de 1914, de 607. Porque 607, né, não é o ano em que os judeus eles foram libertos do cativeiro, tá bom? Não foi o ano que os judeus foram libertos. Mas essa questão de 1914, ele vai começar a falar que Jesus Cristo começou a governar no ano de 1914. Isso aí não é bíblico, tá, gente? Isso não é bíblico, isso não procede da Bíblia. Isso aí, na verdade, são cálculos de pessoas que não discerniram de fato o que a Bíblia fala sobre quando Jesus começou a reinar, né? Na verdade, né, o Cristo, ele disse que ele já tinha recebido o poder no céu e na terra, né? Quando ele foi falar com os discípulos. Então daí você já percebe que Jesus Cristo não começa a governar em 1914, né? Foi-me dada a autoridade no céu e na terra. Ele estava ali com seus discípulos ainda, na terra, antes dele subir aos céus. Então ele já falou, Deus já tinha dado autoridade para ele no céu e na terra
Então ele já era todo poderoso, né, como rei do reino de Deus. Desde então já era, né, desde a sua ressurreição e glorificação. Então esse negócio de 1914 aí já começa errado. E falando sobre o futuro, Jesus disse que Jeová já determinou o tempo certo, o dia exato, e até a hora para acabar com esse sistema de coisas. Será que o corpo governante sabe quando o Armagedon vai vir? Claro! O Armagedon vai vir no momento certo. Nós temos total certeza de que Jeová vai trazer o Armagedon e cumprir outras profecias exatamente na hora certa. Isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo que é cristão sabe que na hora certa as coisas vão acontecer. E tem uma outra coisa que Jeová prometeu nos dar no tempo apropriado. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24, versículo 45. Aqui, Jesus fez uma pergunta. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. O que Jesus quis dizer? É legal que eles querem colocar motivação nas falas de Jesus, né? O que Jesus quis dizer, o que Jesus Cristo estava pensando. Eles conseguem até descobrir o que Jesus Cristo estava pensando, né? Essas pessoas aí são fantásticas. Eles conseguem saber o que uma pessoa de 2000 anos atrás estava pensando e estava querendo dizer, né? Mas na verdade isso tudo é suposição, viu, gente? Essa questão do escravo fiel aqui, no último vídeo do canal, eu mostrei para vocês que qualquer um cristão que provém conforto espiritual para outro, ele é um escravo, ele é um mordomo, né? A palavra mordomo, né, aparecida no texto de Lucas, aqui é uma outra palavra em Mateus. Mas no texto de Lucas, a palavra mordomo, Paulo referiu-se a ela a qualquer um, né? Líder da igreja, e Pedro foi ainda mais longe ao falar que a cada um que recebeu seus dons, né, deve partilhá-lo como mordomo de Deus. Tá? Então o mordomo em si, o mordomo fiel e discreto aqui do texto, são para todos os cristãos, né? Todos os cristãos podem ser tanto mordomos ou escravos maus ou escravos bons, que vão precisar de receber algumas pancadas, né, se fizer alguma coisa errada, ou vai receber todos como diz o resto do texto aqui, né, todos os bens do amo na terra. Eles vão colocar, claro, como exclusivismo, né, religioso, como todas as religiões fazem, como a Igreja Católica fez por muito tempo, né, que esse senhor aqui, né, Mark Sanderson, que ele é o membro do corpo governante que dá alimento apropriado na hora apropriada, alimento na época apropriada. Mas, se você for analisar bem, né, a fundo, o que esses homens têm feito ao longo da história das Testemunhas de Jeová, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu passei 20 anos da minha vida lá dentro, estudando profundamente tudo, né, que eu era ávido estudante da Sentinela, da Despertai, dos Ministérios do Reino, né, agora é Nossa Vida Cristã. Todas as publicações que esses homens produziram, eu tenho conhecimento. Então, eles advogam a si mesmos, né, a causa de que eles são esse escravo fiel e discreto. Só que quando você pega as publicações e vai ler, né, porque quando você pega a Bíblia inteira, então vamos lá. A Bíblia inteira, quando você vai ler ela, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar uma harmonia dentro da Bíblia. Claro que tem alguns pontos ali dentro da Bíblia que talvez parecem não se ajustar uns com os outros. Mas isso tem alguns motivos que não vou explicar nesse vídeo. Mas 97%, vamos dizer assim, tem uma harmonia. O assunto está todo interligado. E uma coisa não contradiz outra. Certo? Na grande maioria. Tem algumas exceções que aí é um outro vídeo, tá? Mas quando você pega a Sentinela, desde quando ela foi produzida e até hoje, você começa a ler volume a volume, Sentinela, pelo menos assim, ninguém vai fazer isso, né? Mas pelo menos assim, os ensinamentos básicos, você vai ver que há muita contradição, né? Então, uma hora, vou dar um exemplo para vocês, uma hora tomar vacina era errado, certo? Uma hora tomar vacina era errado, outra hora tomar vacina era certo.
Uma hora não podia usar frações de sangue, em outra hora já é permitido fração de sangue. Uma hora era proibido fazer transplantes de órgão porque era canibalismo. Outra hora já se podia fazer transplantes de órgão. Uma hora, o desassociado, uma pessoa que tomasse sangue era desassociado. Outra hora não é mais associado. Então, esse tipo de coisa você vai ver que, será que esse alimento é apropriado mesmo? Né? Se você for pensar no dano que esses ensinamentos humanos, tá? Esses ensinamentos é puramente formulado na mente de homens, não é Deus que fala. Deus ele não fala que você pode ou não tomar uma transfusão de sangue. Deus ele não fala que você pode ou não tomar uma vacina. Deus ele não fala se você pode ou não fazer um transplante de órgão. Mas isso é apenas alguns exemplos, tá? Eu nem quero falar de faculdade, tá? E coisas assim. Estou dando só esses exemplos básicos para vocês entenderem. Então, são ensinamentos e doutrinas de homens, certo? E doutrinas de homens, elas mudam. Doutrinas de Deus não mudam, tá? Doutrina de Deus não muda. Doutrina de Deus é doutrina, né? As coisas ensinadas na Bíblia, elas são válidas até hoje. Né? E mesmo assim, ainda Deus revogou algumas coisas. Ou nos falou que não precisamos agora, nesse momento, nos ater a essas. Porque aquelas leis específicas ali foi dado para um povo específico, em situações específicas, em ambientes específicos, que não se aplicam mais hoje. Como, por exemplo, apedrejar alguém, né? Ou alguém morrer porque trabalhou no sábado, alguma coisa desse tipo. Então, são leis, né, de Deus que foram dadas claramente para um contexto. Agora, nos ensinos do corpo governante, né, desse Mark Sanderson e dos seus amigos, são ensinos totalmente mutáveis. Então, como você pode chamar isso de alimento apropriado? Certo? Será que esse alimento foi apropriado para salvar a vida dos irmãos? Muitas vezes não. Muitas vezes esses ensinamentos deles foram danosos, pessoas morreram. Isso que vocês precisam entender. Famílias foram desfeitas. Hoje, por exemplo, eles têm uma doutrina de desassociação. Não que não seja bíblica, certo? Um pecador que se chama irmão, de fato, ele precisa ser repreendido. Mas eles têm uma doutrina hoje da dissociação que eles usam a bel prazer, certo? E aí, independente das circunstâncias, eles aplicam a mesma lei sem observar o que de fato acontece. E daí, eles destroem famílias. Porque muitas vezes algumas pessoas saem dessa organização porque simplesmente elas não concordam com os ensinamentos mais. E aí eles aplicam a mesma e severa punição que eles aplicariam a alguém que cometeu um pecado ou coisa assim. Mas, mesmo cometendo pecado e fazendo alguma coisa errada, a Bíblia não manda você maltratar as pessoas. A Bíblia fala que você já não pode ter mais amizade, né, e companheirismo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Que haveria um escravo fiel e prudente? Sempre houve o escravo fiel e prudente. Sempre houve cristãos fazendo bem ao próximo, cuidando, alimentando seus co-irmãos, né? Começando com os apóstolos e indo por toda a igreja, né? Inclusive, em todo o período da igreja cristã, você teve homens que se levantou para edificar a fé de outros, né? Infelizmente, essas pessoas não estudam história cristã, né? Então, eles não sabem nada sobre vários homens como... vamos dar um exemplo aqui. O próprio Martinho Lutero, John Calvino, né? Embora tenham ensinamentos confusos, mas são homens que se levantaram e edificaram a fé das pessoas. John Wesley, né, um exemplo de avivamento de fé, e outros homens, né, vários outros, Tyndale com as suas traduções inglesas da Bíblia, vários homens que arriscaram seu pescoço para alimentar os outros. Então, esse escravo fiel e discreto, ele sempre existiu entre os cristãos. Jesus Cristo não falou de um hiato de 2000 anos, né? Ele falou o seguinte, que sempre teria um escravo fiel e discreto. Quer dizer, por quê? Porque quando todos ressuscitam para tomar conta perante Jesus, Jesus vai cobrar deles como o amo vai cobrar do escravo. Ou o cara vai tomar chicotada, porque ele foi um mau escravo, ou ele vai ser um bom escravo e vai receber sua recompensa. Então isso é todo o período da igreja, não é somente em 1914, em 1870 para cá, entendeu? Designado por ele para nos dar alimento espiritual. Mas tem um detalhe importante aqui. Você percebeu? Jesus disse, alimento no tempo apropriado. Exatamente, né? Então, o ensinamento cristão no primeiro século e durante a Idade Média toda, tudo foi apropriado, tudo foi para o tempo que era para ser. Todo tipo de ensinamento, a própria Igreja Católica, né, que serviu os interesses de Cristo por muitos anos e ainda serve hoje, ela existiu e
As pessoas não morreram e deixaram de crer em Jesus por causa disso, entendeu? Na plena Idade Média, você tinha cristãos vivendo a fé, certo? Embora havia apenas a Igreja Católica. Então Jesus também estava dando alimento no tempo apropriado, usando pessoas, usando padres, usando bispos, usando pessoas que amavam a verdade. Porque ali naquele meio ali também tinha joio, tinha trigo, né? E tinha joio. Né? Tinha os trigos, os verdadeiros adoradores de Cristo, os filhos do reino, e tinha um tanto de joio. Então, Cristo usou o trigo para alimentar os outros trigos. Então, usou cristãos verdadeiros. Agora, ele quer advogar para eles, né, porque eles são exclusivistas, que eles estão dando o alimento apropriado no tempo devido. Só que esse alimento apropriado é totalmente incoerente, como eu já falei com vocês. Jeová, o grande cronometrista, sabe muito bem quais são as necessidades do seu povo e o momento certo para dar ao seu povo exatamente o que precisa. Então, olha só, eles insistem em falar, Jeová é o grande cronometrista e ele de seu povo, tá? Mas os tratos de Deus, né, com o povo está limitado a Jesus. Jesus foi colocado como cabeça da congregação. Então quem que faz toda a ordenança aí é Jesus, né? Jesus, ele é o cabeça da congregação. Então Deus, ele não fica interferindo, sabe? Nas coisas que Jesus Cristo faz. Então eles falam, né? Jeová sabe o que seu povo quer. Sim, ele deu isso na mão de Jesus. Jesus, ele é capaz de saber tudo o que o povo quer, precisa, quando que o ensinamento vai o cristianismo, né, em si vai ter suas várias vertentes, quando vai ficar apenas uma vertente, quando vai ficar relacionado ao império, para que o império se despaganize, depois quando que haveria cismas, e aí por adiante. Jesus, ele é o controlador dessas coisas, ok? Vamos ver alguns exemplos que provam isso. Bem quando a Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar, a Sentinela de 1º de novembro de 1939 falou em detalhes sobre a neutralidade. Aquele foi um momento perfeito. Por causa desses artigos, nossos irmãos no mundo todo sabiam exatamente o que fazer, enquanto a guerra se espalhava. Bom, o que ele não fala aí, mas que o outro membro do corpo governante que saiu, né, Raymond France, depois vocês podem procurar o livro dele, Crise de Consciência, tá bom? Raymond France, em seu livro Crise de Consciência, ele nos conta sobre Malawi, certo? Malawi e México. Então, Malawi, essa questão da neutralidade aí que eles falam, né? Você vê lá no livro de Crise de Consciência que é uma coisa furada. Para uns era uma coisa, para outros era outra, tá? Então eu não vou entrar nessa questão aqui agora, mas vocês podem procurar lá o capítulo de Malawi e México. O que aconteceu no Malawi, né? Muitos irmãos foram mortos e presos por causa de uma carteirinha, enquanto outros no México, né, superintendentes, né, pessoas importantes da filial, burlavam o governo pagando comissão para ganhar uma carteira, né, lá do governo lá que eles exigiam, né, que envolvia passaporte, toda a documentação. Mas a pessoa tinha que prestar serviço militar, né? Mas aí lá no México os irmãos pagavam suborno e ganhavam essa carteirinha. Lê lá no livro o que aconteceu, para vocês verem sobre essa neutralidade cristã aí. Veja se de fato eles estão preocupados com a neutralidade cristã mesmo. E outra coisa que eu tenho que falar aqui, a Sentinela falou sobre a neutralidade cristã, mas a Bíblia ela fala sobre a neutralidade cristã. A Bíblia fala, não precisa a Sentinela falar. O alimento espiritual não é uma instrução de homens para homens, é a instrução de Deus para os homens. Já está na Bíblia qual que é o proceder do homem com relação à guerra. A Bíblia fala sobre isso, né? Como que você deve se proteger, né? Então, não é necessário você receber informações de homens para como você deve proceder. Já está na Bíblia, é só você ler a Bíblia e discernir pelo Espírito Santo o que você deve fazer ou não. Mesmo porque muitas coisas que eles chamam de neutralidade cristã não tem nada a ver. Simplesmente não tem nada a ver, entendeu? Então, a gente tem que estar bem atento quanto a isso. Por todo o planeta. Depois da guerra, enquanto a obra crescia rapidamente,
A Organização de Jeová programou enormes congressos internacionais que aconteceram em Nova York. Em 58, 250 mil pessoas lotaram o estádio Yankee e o Polo Grounds. Algum de vocês aqui estava lá? Que bonito ver que alguns de vocês estavam lá. Não é que eu não estava, na verdade, naquela época. É que eu nem tinha nascido naquela época. Bom, aquele congresso incrível veio exatamente no tempo certo. O povo de Jeová ficou muito animado. E esse congresso fez o mundo perceber as testemunhas de Jeová. Não tinha como ignorar um congresso com tanta gente, 250 mil. O mundo perceber, né? O mundo, possivelmente, gente, isso aí, poucas pessoas ali da cidade noticiou isso aí, tá? Um congresso de 250 mil pessoas, né? Eventos esportivos, na época, era muito comum que isso acontecesse, né? Ainda mais depois da recessão da guerra e tudo, né? Tudo que envolvia diversão, as pessoas iam, né? Você pode ir lá ver o estádio do Yankee, né? Quantas pessoas vão naqueles jogos para assistir, né? O Super Bowl também e tal. Então, isso aí não prova nada, tá? 250 mil pessoas num lugar para assistir um evento, isso aí você tem em show de rock, tá? Então isso aí não prova nada, infelizmente. Vamos pular agora para o ano de 2020. E olha que ele não fala o que foi ensinado em 58, nesse congresso. Que possivelmente a grande maioria dos discursos feitos nesse congresso hoje não se aplica nada do que eles falaram, né? Inclusive, eles devem ter desincentivado os irmãos, né, de terem algumas publicações lançadas nesses congressos, entendeu? Então, se realmente foi um alimento apropriado, no tempo apropriado, né, por que ele não fala aí, não cita um exemplo porque no outro ele citou, né, da neutralidade. Mas nesse congresso aí, o que eles ensinaram aí que de fato foi alimento espiritual para as pessoas? Não cita nada, por quê? Porque a maioria dessas informações aí já se perderam no vento, né? Possivelmente as publicações lançadas nesse congresso não é usada mais, porque está totalmente fora da realidade, né? Com várias heresias lá dentro. Então é mais ou menos por aí, gente, pra vocês verem, né? Quando o mundo inteiro teve que enfrentar a pandemia do coronavírus. A maioria dos países proibiu reuniões grandes. Será que dava para ir num estádio e colocar 250 mil pessoas lá? Não. Mas no momento certo, Jeová orientou o escravo fiel e prudente para que todos os nossos irmãos ao redor do mundo pudessem assistir ao congresso em casa. Sem dúvida, alimento espiritual no tempo apropriado. Gente, isso aí, ele está falando assim, é só a gente, desculpe a palavra aqui, mas só pessoas que não raciocinam que caem num negócio desse, entendeu? Jeová não orientou nada. Isso aí foi apenas a conveniência. Se você não consegue mais assistir o congresso, porque os países proibiram, os governos proibiram reuniões em estágios, futebol parou, tudo parou. Como que eles iriam ter o congresso, né? É graças à tecnologia. Hoje você tem Zoom, que foi eles que desenvolveu. Hoje você tem internet, que não foi eles que desenvolveu. Inclusive foi desenvolvido por pessoas que são do mundo de Satanás, né? Então, alimento apropriado, né? A gente teve congresso e todas as pessoas assistiram na pandemia. Hoje em dia é possível isso, mas pensa isso há 20 anos atrás. Se tivesse tido uma pandemia dessa há 20 anos atrás, você acha que ele poderia falar isso, né? Que as pessoas assistiram ao congresso? Não, né? Não. E, graças a Deus, no período de 1870 até hoje, nunca teve uma pandemia assim, né? Vamos dizer aí 1950 para cá, né? Vamos dizer assim, que eles começaram a fazer esses congressos e tal, né? Sempre, né? Então nunca teve, agora que teve, e agora tem a tecnologia, então é muito fácil você, né, falar que o corpo governante tem uma inspiração de Jeová para ter o congresso online. Isso aí, gente, já acontecia, né? Essas reuniões, né, virtuais já aconteciam entre membros da organização, né, os mais importantes, né,
por Zoom, né? Empresas corporativas do mundo todo já estavam usando o Zoom para reuniões em todos os lugares. Então isso não era novidade, tá? Eles só apenas aproveitaram da oportunidade, né, e do pretexto e colocaram a reunião gravada, né? O Congresso gravaram um programa lá, fizeram um programa gravado e depois o povo começou a assistir aquela gravação ali, né? É como a Netflix hoje faz, né? A Netflix grava um seriado e coloca lá e o mundo inteiro assiste, né? Então não tem muito mérito nisso aí, entendeu? Infelizmente aí não posso dizer que tem mérito, né? Agora, é válido as pessoas assistirem coisas espirituais em casa, na pandemia? É válido, né? Nesse ponto eles estão de parabéns, né? As pessoas continuaram tendo instruções bíblicas, vamos dizer assim, mesmo que essas instruções bíblicas sejam muito tendenciosas, mas as pessoas continuaram tendo, né? Mesmo no período da pandemia, ninguém foi obrigado a se expor por causa de religião. Pelo menos nisso eles melhoraram muito, porque há tempos atrás, talvez, eles ainda obrigariam os irmãos a ir no salão do reino, mesmo que todo o governo, a saúde falando que ao contrário. Como ainda hoje eles fazem em alguns assuntos médicos, né? E em alguns assuntos científicos até. Né? Embora ele já tenha abandonado muito essa postura aí. Mas se você pegar as sentinelas antigas aí, você vai ver falando mal de implantes, falando que é canibalismo, né? Enquanto toda a ciência já estava apontando, né, para esse tipo de medicina, né, onde que já salvou milhares de pessoas, a vida de milhares de pessoas, eles foram muito resistentes à vacina, no começo das vacinas e tal. Então, hoje eles têm uma postura mais ocidental, né? Então, aquela postura que aceita tudo, tal. Então, não é muito problema para eles mais hoje. Mas antes, não. Antes, eles tinham dificuldades aí em algumas coisas. Tá? Então, se fosse em tempos atrás, se essa pandemia de 2019 tivesse acontecido em possivelmente 99, ou 89, ou 79, todo mundo iria para a reunião mesmo com pandemia. E aí, quando os governos fossem falar alguma coisa, eles iam falar assim, ó, temos que obedecer a Deus antes que a homens. Né? Eles usariam esse texto para justificar a desobediência ao governo, à autoridade. Né? Porque esse texto serve para eles como justificativa para tudo. Né? Se eles querem obedecer ao governo, eles vão falar que vão obedecer. Né? Que tem que obedecer ao governo. Agora, se eles acham que não devem obedecer ao governo, eles não obedecem. Né? E falam que tem que obedecer a Deus. E durante a pandemia, fizemos as coisas um pouquinho diferente. Recebemos muitas orientações sobre como pregar e como realizar as nossas reuniões. E durante todo esse período de pandemia, nós vimos provas claras. Agora, uma coisa importante, né? Para quem acompanhou o Testemunho de Jeová por 20 anos igual eu, qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo aí que sabe, né? Que for Testemunho de Jeová, ou que já foi, ou que já frequentou, sabe. Sempre foi dito lá na organização do Testemunho de Jeová que a obra de pregação de casa em casa era o método em que Jesus Cristo estava apoiando os verdadeiros cristãos. Para você ser verdadeiro cristão, você tinha que pregar de casa em casa. Isso aí era dito, tá? Algumas pessoas, quando nós encontrávamos no campo, eu mesmo, né, tive a infelicidade disso, de falar, né, quando eu confrontava ela com a relação da pregação, porque uma das coisas que o Testemunho de Jeová gosta de fazer isso, confrontar os evangélicos, né, falando que eles não obedecem a Jesus porque eles não pregam de casa em casa. Aí eu falei com uma senhora, né, uma vez, uma senhora evangélica, que ela não estava obedecendo a Jesus, porque Jesus Cristo mandou pregar de casa em casa. Aí essa senhora falou comigo assim que não, que Jesus Cristo mandou pregar, que não necessariamente seja de casa em casa. E eu bati o pé, né, com ela e falei, não, Jesus Cristo falou que tem que pregar de casa em casa, apóstolo Paulo de casa em casa. Essa é a única religião que faz isso, Testemunho de Jeová. Falei com ela isso, né. Saí superior, né, na conversa, tal, mostrei para ela o texto de Atos, né, 20 e tal. Saí superior ali no meu pensamento, né. Mas olha só, se a pregação da casa em casa, das boas novas, for realmente casa em casa, e que é a única forma da religião verdadeira pregar, né, que é a única prova aprovada por Jesus e por Jeová, então eles descumpriram a vontade de Deus por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, né? Então, o que é maior, a obra de Deus ou um problema no mundo? Se Deus ainda não mandou parar de pregar, então por que eles pararam de pregar de casa em casa, né? Mesmo na pandemia, eles não têm fé que Deus protegeria eles, né? Então, isso só prova que esse papo de pregar de casa em casa é apenas uma conversa, entendeu? A pregação de casa em casa é apenas uma das modalidades de pregação que está descrita na Bíblia. Inclusive, o apóstolo Paulo mesmo, né? Ele pregava no sinédrio, ele pregava no templo, ele pregava nas sinagogas, Jesus pregava nas sinagogas, né? Então, não tinha esse negócio de ficar pregando de casa em casa. Algumas pessoas, né, alguns apóstolos, alguns enviados, missionários, eles iam. Jesus Cristo até falou, ó, quando ires, não fique mudando de casa, né? Fica apenas numa casa.
Se eles receberem, fica ali até converter a família, depois vocês vão para outra. O de casa em casa na Bíblia é isso, né? Não é ficar batendo de porta em porta. Eles não faziam isso, os apóstolos não faziam isso, tá? E fortes de que Jeová continua nos dando sua orientação no tempo apropriado. Vamos ver agora alguns exemplos. Durante o último ano de serviço, o ano de serviço de 2021, pelo menos 22 filiais informaram que tiveram recordes no número de publicadores. Não é incrível? Por exemplo... Não é incrível, sabe por quê? Porque em períodos de pandemia, em períodos de problemas no mundo, as pessoas tendem a procurar Deus, entendeu? As pessoas tendem a procurar Deus. Ainda mais com o discurso que a organização faz, né? Porque muitas pessoas, né, estão associadas ao Testemunho de Jeová, mas não são publicadoras. Então, quando chega períodos assim, de pandemia, né, igual, por exemplo, teve um discurso deles mesmo falando que era o último dos últimos dias, coisas assim, o que geralmente acontece? As pessoas acabam falando assim, opa, agora é a hora, então tem que... Então aumenta, entendeu? Teve aumento. Mas também, né, embora muitas filiais estão falando que teve aumento de publicador, mas teve muito também gente que saiu da organização e ele não fala sobre isso, né? Quantas pessoas nessa pandemia aprenderam a verdade sobre a verdade, né? Descobriram, né, que a organização das Testemunhas de Jeová, a organização do corpo governante, não é o que ela diz que é. Então teve muita gente também que, ó, mas ele não vai falar isso, né? A filial da Coreia relatou aumento no número de publicadores todos os meses durante o ano de serviço de 2021, mesmo na pandemia. Dá para acreditar? Claro que dá para acreditar, né? Isso aí muitas outras igrejas também aumentaram seus números na pandemia, né? É tendência, pessoal, do ser humano procurar Deus em momentos críticos. Isso aí, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi aonde as igrejas teve boom. Todas as igrejas evangélicas teve boom depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque as pessoas estavam com medo, estavam confusas, estavam precisando de conforto. Então as pessoas procuram geralmente, né, a religião, né? E não é diferente. A Testemunha de Jeová também é uma religião que oferece para as pessoas certo conforto. Então as pessoas tendem a corresponder. Então não é nenhum tipo de algo sobrenatural isso acontecer, né? E com todo esse crescimento da nossa obra, eu tenho certeza de que vocês estão ansiosos para saber qual foi a assistência total da celebração de 2021. Graças à bondade imerecida do nosso Deus Jeová, esse ano nós tivemos um recorde que ultrapassou o número de 21 milhões de pessoas. Querem saber o número exato? Gente, 21 milhões para 9 bilhões de pessoas não é nada, entendeu? 21 milhões para 9 bilhões de pessoas não significa nada, entendeu? Então, e outra coisa, muito mais fácil as pessoas assistirem no Zoom do que as pessoas irem presencialmente, né? Muitas pessoas às vezes porque quando é época de celebração, as Testemunhas de Jeová ficam muito chatas. Convida todo mundo, eu fui Testemunha de Jeová, eu sei como é que é. Leva convite para colega de escola, para parente, nem vai na casa de parente. Mas na época da comemoração, vai na casa de parente levar o convite, né? Vizinho, todo tipo de pessoas. Ainda mais se você for fanática, né? Como eu era. Então você leva mesmo. Então, nesse momento, geralmente você vai ter um aumento, né? Geralmente, por exemplo, 8 milhões de pessoas presencial. Quando na minha época, que a gente acima de Jeová eram 8 milhões por aí, tinha casos aí de você ter 14 milhões, 15 milhões de pessoas, né? Que assistia a comemoração presencialmente. Mas no Zoom você tá com a sua família lá, só você é Testemunha de Jeová. Mas aí no dia você insiste muito pra pessoa. O pessoal, na sua casa tem 10 pessoas. O pessoal tá ali, às vezes senta ali 5 minutinhos ali, aí o pessoal conta, entendeu? E manda um relatório lá pro Betel, olha, aqui em casa tem 10 pessoas que assistiam a comemoração, né? Que tava aqui. Então esse número aí, meu filho, é exponencial. Você pode chegar até 100 milhões. Bem, fiquem atentos. Vamos anunciar nessa reunião no tempo apropriado. Nessa reunião anual, ainda temos muitas coisas programadas
que vão fortalecer a nossa fé e também nos encorajar. E eu tenho certeza que no final dessa reunião você vai concordar que era exatamente o que precisávamos nesse momento. Ano passado, na reunião anual de 2020, o corpo governante ficou feliz de lançar uma nova publicação para estudar com as pessoas interessadas. Seja Feliz para Sempre. Um curso da Bíblia para você. O livro Seja Feliz para Sempre utiliza um método novo para ensinar as verdades da Bíblia para as pessoas. O que o povo de Jeová está achando dessa nova publicação? E, além disso, como esse novo método está tocando os corações daqueles que querem aprender sobre a Bíblia? Quando ele fala método novo, gente, isso aí é método de PNL. Esses caras estudam PNL, tá? Programação Neurolinguística. Por anos ele tem usado de PNL no estudo Sentinela, perguntas e respostas. Esse negócio de pergunta e resposta é PNL pura. Por quê? Porque eles te perguntam coisas que já está escrita no parágrafo, primeiro você lê na sua casa, você prepara na sua casa, você geralmente ouve, às vezes, porque eles incentivam a gente a ouvir também. Eu era assim, eu lia, as publicações chegavam, no passado eu lia, depois começou a sair os áudios. Eu ouvia todas as publicações que saíam, indo para o trabalho, fazendo caminhada, em casa, eu ouvia. Então você já tinha aquilo na cabeça. Depois você preparava a reunião, você marcava aquilo ali, marcava respostas, você via a pergunta e marcava a resposta. Depois no salão do reino você ia, tinha um leitor para ler de novo, para te colocar na cabeça de novo, e depois você respondia aquilo ali. No final das contas, aquilo ali é uma programação neurolinguística. É um método de ensino coercitivo muito eficaz, porque é uma repetição em cima de repetição em cima de repetição. Então você não pensa na possibilidade, você apenas enxerga o parágrafo e vê a resposta. E quando você chega à conclusão daquele parágrafo ali, aquilo já foi escrito para você ter aquela conclusão. Então você não conseguiu ter um discernir. Por exemplo, ele está estudando sobre um texto bíblico, você não tem um discernimento daquele texto bíblico. Você tem um discernimento do que eles querem que você entenda daquele texto bíblico. E muitas vezes aquele texto bíblico é tirado do contexto, né? Colocado ali da forma que eles querem. E mesmo textos assim que você vê que está falando de uma outra coisa, né? Mas que às vezes eles moldam as palavras, o sentido, para que pareça, né, para você um sentido que o texto de fato não traz. Mas aí você leu ali, você estudou na Sentinela, você leu, releu várias vezes, estudou e tal, você vai sair com aquela impressão na cabeça. PNL. Então esse novo método que ele está falando aí, com certeza é um método de PNL nova, que vai ser provado agora nas pessoas e que deve estar dando resultado já. Você vai gostar muito desse vídeo. Na última reunião anual, nós ficamos empolgados de receber o novo livro de estudo. Seja Feliz para Sempre, um curso da Bíblia para você. Muitos publicadores estão tendo sucesso em ajudar seus estudantes a aplicar o que aprendem e se aproximar mais de Jeová. Ouça essas experiências de várias partes do mundo e veja claramente como Jeová está nos abençoando. Quando anunciaram o lançamento de um livro novo, eu lembro que eu fiquei muito animada. Na verdade, eu fiquei tão empolgado que logo depois do lançamento ficava entrando na página e atualizando o site. Olha, eu já passei por isso, viu, gente? Épocas de lançamento, na minha época, a gente recebia um livro no congresso. Eu era do tipo que com 2, 3 dias eu tinha lido o livro inteiro, tá? Então isso aí que eles estão falando, tudo, qualquer testemunha de Jeová, né, que é zelosa, claro, né, ela tem esse sentimento, tá bom? Sem parar para ver se já dava para baixar o novo livro. É tudo que a gente precisa para ensinar a verdade às pessoas. É tudo que a gente precisa para ensinar a verdade às pessoas. Mas e o conhecimento com a vida eterna? E o aprenda, a Bíblia ensina, né? Então, na campanha da Testemunha de Jeová, tiveram vários livros para ajudar os estudantes a se tornar Testemunha de Jeová, né? Então sempre o mais novo é o melhor que tem, né? É engraçado isso. Mas tudo bem, né? Eles estão se empenhando em fazer alguma coisa boa. Isso é elogiado. Bem na palma da nossa mão. A gente ficou muito feliz que mesmo na pandemia, Jeová nos deu esse presente pra gente. Do ponto de vista deles, né, Jeová deu presente mesmo na pandemia, mas o Jeová deles, né, sempre deu publicações para eles, né? Então sempre teve publicação, todo congresso tem lançamento, agora estão lançando também nas reuniões anuais. Então sempre eles têm informações novas, né? Sempre tem livros novos, coisas novas. Mas o que acontece com esses livros com o tempo?
Por exemplo, o livro Apocalipse, Seu Grandioso Clímax Está Próximo, um livro vermelho da capa vermelha. A gente estudou aquele livro ali, eu estudei pelo menos umas 2 vezes, enquanto eu tive aos 20 anos na Testemunha de Jeová. Então, a pergunta que eu faço é, cadê aquele livro? Cadê aquela maravilhosa literatura que foi recebida com muita empolgação? Hoje em dia, essas pessoas não ligam mais para esse livro, porque tem muitas informações ali que não expressam a realidade dos fatos, né? E nem muito menos as profecias faladas ali se cumpriram. Então, descartou. Então, essa empolgação aí que eles estão mostrando agora por causa desse novo livro, daqui 10, 15 anos já não vão ter mais, entendeu? Por quê? Porque aquele livro ali vai estar defasado. Continuar animado com a pregação. Quando você ficou sabendo que ia ter que aprender a dirigir estudos de uma maneira nova, você ficou em dúvida se ia dar certo? Então preste bastante atenção no que alguns instrutores dizem Esse livro aí que passou, gente, ó, é o livro que eles usavam antes, tá? sobre esse novo livro. Antes era muito comum escutar os estudantes começar a resposta dizendo parágrafo diz, ou o livro explica. Agora não. No método antigo, eu achava um pouco difícil de perceber se a verdade tinha tocado o coração dos meus estudantes, ou Em outras palavras, ela tinha dificuldade de entender se a PNL funcionou. o que eles estavam realmente entendendo. Eu acho que antes eu explicava coisas demais, só para falar de um único ponto, um assunto simples, e meus estudantes ficavam confusos. Gente, quem estudou esses livros que eu falei aí, e ainda tinha um poderá, né, poderá viver para sempre felicidade na Terra antes desse ainda, do conhecimento com Deus da vida eterna. De fato, muitas informações daquele livro ali era mais confundir a cabeça das pessoas do que ajudar, isso é verdade. Dava para ver que para algumas pessoas o estudo do método antigo era fácil demais. Eles conseguiam encontrar a resposta no parágrafo bem rapidinho e respondiam. Porque o esquema dos estudos, né, da Testemunha de Jeová era isso. Você apenas achava uma resposta já dada ali no parágrafo. Eu já considerei como ancião, né, as perguntas do batismo para algumas pessoas que a gente via que a pessoa não tinha condição nenhuma, não sabia nada sobre a Bíblia, nem sobre a doutrina da Testemunha de Jeová, né? Porque muitas vezes a pessoa passava o estudo inteiro ali só dando respostas, né? Lendo, não estava no coração dela, não tinha entendido aquilo ali, né? Então isso também acontecia mesmo. Diam tudo certo, mas era muito difícil de saber o que eles realmente achavam sobre aquele assunto. Um livro novo parece que está muito mais fácil de perceber o que as pessoas estão realmente pensando. No método anterior, você via o estudante olhando muito para o livro, mas isso não acontece agora. Quando você olha o estudante, ele está assim, pensando, o olho dele está procurando a resposta na mente e no coração. Se for assim vai ser bom, hein? As pessoas já gostavam muito de estudar a Bíblia, mas agora ficou ainda melhor. Elas ficam concentradas do começo até o fim. Ficam bem mais animadas e sentem que estudar a Bíblia aproxima elas ainda mais de Jeová. Para tocar o coração de um estudante, nós precisamos entender o que ele pensa e como ele se sente. Como o livro Seja Feliz para Sempre nos ajuda a fazer isso? Uma das coisas que eu amo nesse livro são as perguntas depois dos textos bíblicos. Elas são perfeitas para explicar o ponto principal do texto. Esse livro realmente... E todas essas perguntas, gente, elas sempre vão levar as pessoas a acreditarem que o ponto da Testemunha de Jeová são as corretas, tá? Eles não fazem perguntas... Por exemplo, quando... Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu não tenho essa publicação, eu não li essa publicação, eu não sei o que está escrito nela. Faço ideia. Mas vamos supor, né, que você está falando lá de João capítulo 1, versículo 1, né? Então, as perguntas ali vão ser muito bem elaboradas, né? Para fazer as pessoas entenderem que Jesus não é Deus, né? Do ponto de vista deles. Vamos lá, vamos continuar. Realmente mexe com o coração dos nossos estudantes e ajuda eles a entender ensinos da Bíblia em pouco tempo. E a gente consegue saber o que eles estão pensando. Com esse livro, o estudante expressa melhor o que ele tem no coração e a gente pode dar mais ajuda a esse estudante. Assim que eu vi o livro Seja Feliz para Sempre, deu para ver como ele chama a nossa atenção. Os parágrafos são curtos e nos ajudam a conversar muito mais com os estudantes. Com esse novo livro, eu falo muito menos. Meus estudantes falam mais. E o primeiro vídeo do... Gente, uma coisa que, como Testemunha de Jeová, eu posso falar, né?
como que eu fui testemunho de Jeová, muitas vezes, num estudo da Bíblia, o instrutor, eu já presenciei isso, eu já fiz isso, né? Praticamente faz um discurso para o estudante, né? Às vezes um parágrafo vira um discurso, né? E o estudante fica calado, ouvindo você falar e falar e falar, e depois, né, para não ficar criando aqueles constrangimentos, quando o estudante ele pensa diferente de você e fala, começa a ter discussão no estudo, né? Então tem gente que cansa disso rapidamente e começa só a concordar, né, com o que você está falando ali para não ficar criando confusão, né? Mas tem gente que bate, mas bate de frente, né, e não aceita. E aí o que acontece? Quando essas pessoas fazem isso, normalmente a testemunha de Jeová interpreta como que aquela pessoa não tem interesse de aprender da Bíblia, entendeu? Aí eles param de ir na casa da pessoa, né? É muito conveniente, né? O livro já explica certinho como vai ser o estudo. Tá vendo? Olha, o livro explica certinho como vai ser o estudo. Então, assim, eles querem controlar o máximo possível as pessoas. É tudo já programado, gente. É milimetricamente pensado. PNL, ela é uma coisa muito bem estruturada, né? Agora, você imagina os discípulos de Jesus no primeiro século fazendo isso, né? Falando de Jesus Cristo milimetricamente igual um ao outro, usando o mesmo método. Você não vê isso. A expressão de fé é parte do coração da pessoa. Os discípulos de Cristo falavam de Cristo para outros do jeito que eles tinham visto Cristo e entendido Cristo. Então a fé, a expressão de fé, ela é muito pessoal. Ela não é uma fé corporativa, milimetricamente detalhada, né, com forma de convencimento. Isso não existe no cristianismo. Isso existe nas testemunhas de Jeová, mas no cristianismo não existe. Nunca existiu e nunca existirá, entendeu? Eu gosto muito que esse vídeo já fala sobre começar o estudo com uma oração. Porque às vezes eu não sabia como explicar e qual era o melhor momento para começar a fazer as orações. Mas agora o vídeo explica por mim. Então, é importante fazer oração quando você vai estudar, né? A Bíblia, a Palavra de Deus. É muito importante. Mas se a pessoa quiser fazer oração, né? Será que a testemunha de Jeová deixa? A pessoa fazer oração? Não deixa, né? Elas têm que fazer. O quadro Algumas Pessoas Dizem funciona muito bem. Quando os meus estudantes conseguem responder e até usam um texto da Bíblia, eu sempre falo, é assim que a gente faz no campo. É claro que os instrutores estão muito empolgados com esse livro. Mas o que será que os nossos estudantes estão achando? Os estudantes acham incrível. Mas cadê? Podia entrevistar um estudante, velho. Ele vai falar... Ele vai estar divulgando por causa própria. Os estudantes acham incrível. Aí põe um estudante aí, gente. Talvez até tenha. Eu tô falando bobagem aqui. Coloca um estudante aí pra gente ver o que o estudante fala. Eu perguntei para um dos meus estudantes como ele se sentia por estudar essa nova publicação. Conveniente, né? Claro que o estudante vai falar bem, né? E quem vai falar mal, assim, na cara, né? E ele me respondeu, por que a gente não estudou assim antes? É ótimo, eu fico muito mais tranquilo. Uma estudante disse que era um alívio ela não ter que procurar as respostas. Isso é interessante, né? Olha só, eu falei e eu vou repetir de novo. Por que não traz um estudante da Bíblia e pergunta para ele? Para ele mesmo falar o que ele acha. Aí coloca exemplos de pessoas que estão testemunhando de Jeová que quer defender aquela ideia. É lógico que eles só vão apenas vender o peixe deles, né? Vão falar bem, né? Não tô falando que o livro é ruim, não. Eu nem sei o teor desse livro. Não li ainda, nunca vi. Talvez ele seja bom mesmo, né? E talvez o método tenha melhorado de PNL, porque eles usavam a PNL muito forçada, né? E muito chata até. Hoje talvez eles estão melhorando aí a qualidade dessa PNL aí. Mas não muda, ainda é PNL, Programação Neurolinguística. No parágrafo, porque agora ela podia dizer o que estava pensando e sentindo. Enquanto a gente estudava a sessão Aprenda Mais, na lição 2, o meu estudante disse que amou os textos e também aquelas lindas imagens. Era como se ele já pudesse se ver no paraíso. Nisso aí, as testemunhas de Jeová estão de parabéns, tá? A parte gráfica das publicações é um luxo. É coisa maravilhosa, tá, gente? Isso aí nós temos que reconhecer. É impecável, praticamente, o trabalho que eles fazem, né? Tirando a questão, né, daquelas gravuras lá subliminares e tudo, mas as gravuras novas estão ficando cada vez mais bonitas, mais lindas, tá? É incrível, assim, a qualidade dessas revistas. Só que também tem uma questão, gente, né? Quando você vai... É claro que é uma ilustração, né? Você quer ilustrar uma situação e tal. Mas eles mostram, né, um tipo de vida que talvez não é a que vai ter no reino de Cristo, tá? Talvez não vai ser exatamente da forma que eles
demonstram nessas revistas aí. Mas não deixa de ter assim, um mérito, sabe, de poder ajudar as pessoas a ter uma esperança de algo melhor no futuro, que é algo louvável, tiro o chapéu, né, e não tem como a gente falar contra essas coisas, né, apenas a favor. Quando as pessoas fazem o bem, as coisas corretas, a gente tem que elogiar. Nesse ponto, as Testemunhas de Jeová, elas se destacam mesmo, e tem que ser dito que essas revistas, né, com essas gravuras, muitas vezes, dá uma esperança para as pessoas num mundo tão ruim, né? Embora uma esperança totalmente torta da Bíblia, né? Porque Jesus vai reinar na Terra e os apóstolos e com ele da igreja também estavam todos aqui, né, no mundo. Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos continuar. Aproveitando aquelas lindas promessas de Jeová, ele disse que conseguiu sentir. Agora, uma coisa eu falo para vocês, né? Não é errado a gente mostrar para as pessoas as promessas de Deus com relação aos benefícios futuros do reino de Cristo. Mas isso não deve ser o chamariz, tá, gente? Infelizmente, na organização, eles usam as promessas de Deus como chamariz. É como que as igrejas evangélicas aí, de cunho... como é que é o nome da palavra, gente? Da prosperidade, né? Da teologia da prosperidade, apresenta vantagens financeiras às pessoas, né? Como um atrativo. A Testemunha de Jeová não é diferente, tá, gente? Eles não vão mostrar essa vantagem financeira neste mundo atual, né, porque eles pedem dinheiro das pessoas, eles não querem que as pessoas pensem que elas vão enriquecer e tal, como as outras igrejas fazem, né? E nesse ponto eles estão corretos. Mas eles trabalham na cabeça das pessoas o tal do paraíso, tá? Embora o paraíso seja verdade, embora haver a justiça, vai ter tudo de bom lá no paraíso, né, que é o reino milenar de Jesus na Terra, mas a gente não pode usar isso como isca para pescar pessoas. O que você tem que fazer como cristão é apresentar Jesus como salvação e como sendo o nosso maior presente. Nosso maior presente não é viver num paraíso. Não é nada disso. Nosso maior presente é poder ter uma relação com Deus, o Pai e com o Filho, né? E isso eles apresentam também, né? Não vou falar que não apresentam, mas eles vendem muita ideia do paraíso, da beleza, de você poder viver para sempre, de você não envelhecer, de você não morrer e tal, que é basicamente um ingresso que a Igreja Católica vendia, né? As indulgências, você vai ter um espaço no céu, se você obedecer a gente, tal. E o papo também lá no Salão do Reino não é diferente. Se você ser fiel a Jeová e obedecer a gente e andar no nosso esquema aqui, você vai para o paraíso e tal. Então é uma venda de indulgência da mesma maneira. Então o verdadeiro cristianismo ele é fragmentado na cruz do Messias. Então quando você se aproxima para adorar a Deus, você tem que saber que você vai passar por dificuldade e por crivo. Vai sim ter uma recompensa, a Bíblia fala disso, né? Nós fixamos os olhos nessa esperança, como o Hebreus fala, né, para perseverar. Às vezes você precisa olhar para frente quando Cristo voltar, mas nós não vendemos para as pessoas uma ilusão de uma vida melhor simplesmente pela vida melhor. Nós queremos que as pessoas percebam que elas precisam ter um relacionamento com Deus e com Jesus Cristo, né, para que elas possam desfrutar de boas coisas que nós nem sabemos exatamente como serão. Então é isso. O amor de Jeová por ele. Com esse novo livro, os estudantes... Vocês repararam que até agora eles não falaram nada de Jesus? Nós estamos já com 53 minutos de vídeo, já observamos o discurso do membro governante Mark Sanderson. Nós estamos vendo esse vídeo aí, não sei se está na metade ainda dele ou não, mas até agora eles não falaram nada de Jesus, né? Os estudantes não ficam assustados quando a gente pede para eles prepararem o estudo. Quando a gente pedia para eles prepararem o Bíblia Ensina, parecia que aquilo dava medo, igual ir no dentista. Eles ficavam incomodados. Ninguém gostava de ficar preparando o livro, gente. PNL, né? Todo mundo que não está acostumado com PNL sofre muito para entrar nela. Então, até a gente se transformar em Testemunha de Jeová e começar a ficar na risca ali, marcando tudo, é uma luta, tá? Eu também não gostava. Meu instrutor mandava a gente preparar o livro e chegou uma época que teve uma vez que ele foi lá em casa e o livro não estava preparado e ele não estudou, né? Para me ensinar uma lição. Então, assim, é chato, viu? Esse negócio era chato. Mas agora eles pensam e falam, tá, eu consigo. Um estudante escreveu naquele quadro Tente o seguinte, que nessa mesma semana ele queria compartilhar com alguém o que ele tinha aprendido naquela lição. E ele fez isso. Um dos vídeos que mais ajuda os meus estudantes é o da lição 4, Minha Procura pelo Deus Verdadeiro, que conta a história da irmã Sotene Wayne. Os estudantes ficam emocionados. A expressão do rosto deles muda. Eles sentem o amor de Jeová. Eles querem... Eles conseguem usar, gente, de sentimentalismo profundo para tocar as pessoas, tá? Então tem muitos vídeos aí que eles vão usar bastante essa carga emocional aí para tocar as pessoas, né?
como as igrejas evangélicas fazem com as músicas também. Então, isso aí é uma tática bem comum, assim, que você encontra nas religiões. Falar com Jeová, por isso começam a orar a ele. A gente estava estudando a primeira lição do livro com uma senhora de 83 anos. E a gente chegou no texto de Mateus 7,7. Ela leu na Bíblia dela, mas não entendeu muito bem. Daí a gente conversou bastante sobre o texto usando a pergunta que aparece no livro. Então, de repente, ela olhou pra gente e disse: "Ah, isso significa que eu mesma tenho que procurar na Bíblia as respostas para as minhas perguntas, em vez de perguntar pro padre?" Mas aí, pessoal, olha que interessante. Quando nós estamos aprendendo lá dentro da Testemunha de Jeová, isso que nos é vendido para nós. Que a gente tem que procurar a verdade, que a gente tem que estudar, que a gente nunca pode parar de perguntar, nunca parar de questionar, a gente não precisa ficar perguntando padres, religiosos. Só que aí é o seguinte, quando você está no Testemunho de Jeová, tudo que você faz, você tem que perguntar ao ancião. Você tem que perguntar ao superintendente, tá? Eu fui ancião, tá? Por 8 anos. E muitas coisas aconteciam, a resposta era: vamos perguntar ao viajante quando ele chegar. Ou, o coordenador do corpo, né? Eu vou perguntar ao viajante, eu vou mandar uma pergunta para o viajante. Então, o que ele vende aí para a gente, a pessoa que está entrando, né? Que nas publicações, normalmente no começo das revistas de ensino, dos livros, eles vendem essa ideia de que você precisa estudar, que você nunca deve parar de perguntar, que ter dúvidas é normal. Só que quando você está no Testemunho de Jeová, você não pode mais ter dúvida. Se você começa a ter dúvida e começa a questionar coisas que não fazem sentido, eles começam a te ver como apóstata, ou como inimigo da fé, ou como alguém fraco na fé. Então, isso que eles vendem para as pessoas, isso só é válido até as pessoas entrarem na organização. Depois que as pessoas batizam, acabou. Você não tem mais essa liberdade que eles te vendem aí nas revistas, nos livros de estudo. Eu fiquei muito impressionada. Na lição 11, temos o vídeo Jovens que amam a palavra de Deus. Depois de ver o vídeo, um rapaz decidiu que ele ia ler a Bíblia todos os dias. A gente tentava usar o livro antigo para incentivar um dos nossos estudantes a se tornar um publicador não batizado. Mas com esse novo livro, já na lição 2, ele mesmo disse que agora ele queria ser um publicador não batizado. Como que uma pessoa na lição 2 já sabe o que é um publicador não batizado, gente? Porque ele percebeu que não era complicado. Era só ele compartilhar com outras pessoas alguma coisa que ele tinha aprendido. Compartilhar com as pessoas o que ele aprendeu da organização. Mas, se por um acaso você começar a compartilhar coisas da Bíblia, mas que são contra os ensinos da organização, nesse momento você já não presta para eles, tá? Então, tipo assim, tudo é um jogo, tá? Isso aí tudo é um jogo, uma forma de pescar a pessoa. E aí depois que a pessoa entra nisso, meu filho, para sair não tem uma saída honrosa, tá? Quando você sai, você não vale nada, você é um apóstolo, você é um imundo, você é um leproso. Eles fazem de tudo para te pescar e para você entrar, mas depois que você entra, acabou. Ele foi aprovado como um publicador e está indo muito bem. Mas para ele ser aprovado como publicador, ele tem que se moldar aos moldes da torre, tá, gente? Por exemplo, se ele usar a barba, ele tem que tirar a barba, ele tem que começar a andar com a roupa social, tem que ir para a reunião com terno e gravata, né? Ou apenas gravata, né? Em alguns lugares não precisa de terno, mas ele precisa seguir ali a norma da igreja. Então não é simples assim, não. Mas se ele não tiver dificuldade em se moldar para agradar outros, né? Se despersonalizar para você mostrar que você se enquadra no grupo ali, você pode fazer um progresso relâmpago dentro da organização. Agora, com o livro novo, eu estou dirigindo 15 estudos bíblicos. O objetivo deles agora é aumentar número, né, gente? Eles estão preocupados com números, então eles facilitaram tudo, mudaram o livro de estudo, né? Para tudo ficar mais fácil. Aí as pessoas conseguem estudar com mais gente. Hoje, até se a pessoa não pregou, eles falam que pregou, né? Existe aí orientações aos corpos de anciãos aí que se às vezes a pessoa talvez dê um testemunho informal aí de 1 minuto, 2, já pode ser contado como ativo, né? Então eles não querem saber de inatividade, não querem saber nada disso, porque eles estão trabalhando para números, né? Eles querem provar que eles estão aumentando e estão prosperando. Com esse livro, os estudantes continuam animados para aprender sobre Jeová, as qualidades dele e também sobre a nossa esperança para o futuro.
Com certeza, nossos irmãos no mundo inteiro estão muito animados com o livro. Olha, eu tenho parentes, Testemunhas de Jeová, embora esse livro foi lançado num período que eu já tinha saído, mas eu não vi nenhum deles nem sequer mencionar esse livro para mim. Então, não é um livro tão relevante assim, né? E nem ouvi, né? Nenhuma Testemunha de Jeová fala sobre esse livro, né? Embora eu não estou tendo contato mais com elas e tudo, mas a gente acaba vendo, né, em redes sociais e, né, alguma coisa assim, mas eu nem sabia que esse livro existia. Seja feliz para sempre. Que presente de Jeová! De todas as coisas que a gente faz na pregação, com certeza dirigir um estudo bíblico com alguém que está progredindo é o que dá mais alegria. E agora... Progredindo, gente, se lê. Tá fazendo mudanças na vida para ser uma testemunha de Jeová, tá? Basicamente, o progresso deles é medido pelas coisas que as pessoas fazem para se enquadrar no tipo que o corpo governante quer. Isso que é progresso espiritual, tá? A gente tem tudo o que precisa para tornar isso mais fácil. Eu sou muito grata a Jeová por essa nova ferramenta. Eu percebi que o corpo governante reconhece que realmente estamos muito perto do fim. Mesmo assim, o estudo não é corrido. Este livro toca o coração dos estudantes com carinho, e isso ajuda os estudantes a amar a Jeová mais rápido. Ofereça um estudo não sei, não posso falar, né? Nesse livro ao maior número de pessoas que você puder. E quando alguém aceitar, me convide para dirigir um estudo com você. Eu aceito, viu? Se tiver alguma testemunha de Jeová aí, eu aceito um estudo nesse livro aí. Aí nós vamos discutir de fato, né? Analisar as informações ensinadas aí de acordo com a Bíblia. Tá bom? Estou à disposição aí. Qualquer testemunha de Jeová que quiser, pode me chamar aí no canal aí, que a gente vai estudar aí juntos, tá? A gente vai estudar aí a Bíblia com esse livro aí e ver o que é desse livro. Com este livro é muito bom e muito mais fácil dirigir estudos. Eu tenho certeza que se você tentar, você vai amar. O novo livro, Seja Feliz para Sempre, é uma prova clara de que o escravo fiel e prudente sempre nos deu e vai continuar nos dando exatamente o que a gente precisa. Tá vendo? Olha, de Jesus até agora não falou nada, mas quantas vezes vocês ouviram falar do escravo fiel e prudente, né? É uma coisa que eu gostaria que você, testemunha de Jeová, pensasse, tá? Não falou nada de Jesus até agora, né? A única menção de Jesus foi ele citar que Jesus Cristo usou o texto falou de Mateus, né? Mateus capítulo 24, 45, né? Mais nada de Jesus. Aí do escravo fiel e discreto. Quantas vezes já não falou do escravo fiel e discreto? Quantas vezes já não encheu a bola do escravo fiel e discreto? Quantas vezes não elogiou o escravo fiel e discreto, né? Então, gente, presta atenção nisso aí, viu? No tempo apropriado. Essa nova publicação ainda vai ajudar muitas pessoas sinceras a conhecer e a amar o nosso grandioso Pai Jeová. Que Jeová Nada de Jesus. abençoe você e seus estudantes sempre que você usar esse novo livro. Esses aí são todos os livros, gente, que eles já usaram, tá vendo? Para doutrinar as pessoas. Assistir esse vídeo foi muito, muito animador. Nós pedimos desculpas a todos os dentistas que estão assistindo. O trabalho de vocês é muito importante. Sem dúvida, muitos irmãos estão recebendo bênçãos incríveis por dirigir estudos bíblicos usando essa nova ferramenta de ensino. Mas se você ainda não tem um estudo, o que você acha de orar e pedir ajuda de Jeová? Você vai ver que uma das melhores experiências que você pode ter é dirigir um estudo usando esse novo livro. Então, querendo ou não, gente, o recado aqui é o seguinte: você não tem um estudo, não? Então, por que você não tem esse estudo, né? Então, eles estão forçando ali, né, inconscientemente a pessoa a querer ter um estudo bíblico. Quer dizer, doutrinar mais pessoas, porque quanto mais pessoas doutrinadas, mais pessoas vão vir, mais donativos, e mais autoridade eles vão ter, e uma qualidade de vida melhor eles terão, né? Então é isso que funciona dentro das religiões, gente, é mais ou menos isso. Nas últimas reuniões anuais, tivemos uma parte única esperada por todos. Um novo vídeo especial da série para crianças Torne-se Amigo de Jeová. Nós chamamos de especial... Vamos fazer assim, ó. Vamos terminar esse vídeo aqui e aí no próximo a gente vai continuar analisando, tá bom?